Comunicando, pastor Charles Rodrigues. Aleluia, glória a Deus, glória ao Pai, ao Filho, ao maravilhoso Espírito Santo. Meus amados, é um prazer estar aqui com todos vocês ao vivo, através da Rádio Emanuel 788 e através desta live no Facebook, e você também que me assiste no YouTube, Pastor Charles Rodrigues, me acompanha nas redes sociais, no Instagram, PR Charles Rodrigues. Que Deus abençoe a todos poderosamente em nome de Jesus. Olha, a festa da nossa igreja será nesse próximo dia 8 de dezembro, às 5 horas da tarde, e você é o nosso convidado, tá certo? Dia 8 de dezembro, nós estaremos aqui no aniversário do nosso ministério. Povo querido, nós estamos falando sobre a marca da besta, estamos falando sobre a Nova Jerusalém, como vai ser a nossa vida no céu, qual é o idioma que nós vamos falar no céu. Estamos falando sobre o tamanho da mansão celestial, o tamanho da cidade santa. Ela está vindo em nossa direção. Também estamos falando sobre o tempo do fim, onde haverá a terceira guerra mundial, uma guerra nuclear contra Israel. Israel estará sem os seus aliados, a igreja terá sido arrebatada, seja no começo desse conflito, no meio desse conflito. Eu acredito que isso pode acontecer até mesmo no começo desse conflito, porque será uma guerra nuclear e o nome arrebatamento significa resgate. E Deus vai então resgatar a sua igreja, levar o seu povo vivo para o céu, como fez com Enoque, com Elias e com o Senhor Jesus Cristo. E todos nós estaremos no casamento, o casamento de Cristo com a igreja, chamado as bodas do Cordeiro. Então a palavra de Deus nos garante que isto vai acontecer, quer as pessoas acreditem ou não. Quer as pessoas acreditem ou não, isto é um fato, isto vai acontecer, o casamento de Cristo com a igreja. Esse casamento será na Nova Jerusalém. E ontem eu falava que ela tem 2.200 metros, é como daqui de Recife para Minas Gerais, não é? 2.200 metros de largura, comprimento e altura. Então uma cidade de 2.200 metros não é brincadeira, gente, não é brincadeira. Não existe na face da terra uma cidade desse tamanho, não é? Na verdade, é um país. E segundo os especialistas, não é? Segundo os arquitetos americanos, essa cidade vai comportar todos os salvos, todos que entregaram a vida a Jesus e aqueles que já estão nesta cidade. Essa cidade vai comportar todos aqueles a quem Deus chamou e escolheu. E é muito importante você saber que nela você vai receber uma mansão, não é um kitnet, é uma mansão. Não é um apertamento, é uma mansão de 800 metros quadrados. Agora nós vamos meditar aqui, hoje, em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 22, e o tema é o casamento de Jesus com a igreja. Não é? O casamento de Jesus é o tema dessa mensagem. Você sabia que a igreja é a noiva e vai haver um casamento nos céus, e você e eu, não é? Todos nós estaremos lá, somos a noiva de Cristo, e os convidados, não é? Os patriarcas, os profetas, eles estão aguardando, os anjos, arcanjos, querubins e serafins são os convidados para esse casamento. E nós somos a noiva do Cordeiro. E diz assim, ó, Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo:
O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Então o reino dos céus é semelhante a um rei. Quem é esse rei? É o Deus Pai, não é? Esse rei é o Deus Pai. E ele preparou um casamento. Deus Pai preparou um casamento, preparou uma noiva pura, uma noiva que foi lavada e remida com o sangue do noivo. Então, esta noiva, interessante que os casamentos, para serem confirmados, não é? Quando o rei casava o príncipe com uma princesa, então colocava-se um lençol branco. Olha que coisa interessante. Colocava-se um lençol branco na cama, e a prova de que aquela princesa era pura, era virgem, é que o príncipe, depois de coabitar com ela, na sua noite de núpcia, ele chegava na varanda e todo o povo na expectativa, e ele mostrava aquela marca de sangue, e aí o povo ia ao delírio e se alegravam, e aí festejavam. Era um grande banquete para todos os convidados. Então, a igreja é purificada pelo sangue, e desta vez não é o sangue da noiva, mas o sangue do noivo que já foi derramado. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Não é? Quero mandar aqui uma saudação a todos que estão mandando mensagens aí pelo WhatsApp, não é? Inclusive há pessoas na África, não é, me ouvindo através da Rádio Emanuel e assistindo essa programação. Quero mandar um beijo para vocês. Então vamos lá. Jesus, ele disse novamente, foi Jesus que disse isso: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou os seus servos, veja, Deus enviou os patriarcas, os profetas, os apóstolos, enviou os seus servos, está nos enviando também a pregar a palavra, não é? Enviou os seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. Então são pessoas que não quiseram participar, não quiseram se tornar a noiva de Cristo. São pessoas que negaram o noivo. São pessoas que não aceitaram o convite de Deus de casar-se com o seu filho. Então, o reino dos céus é semelhante a um rei que prepara uma festa de casamento para o seu filho, e os servos começam a pregar sobre essa festa e a convidar as pessoas, mas nem todos irão aceitar. Nem todos irão aceitar ir para esta festa, por algum motivo, não é? Alguns não acreditam que isso vai acontecer, outros simplesmente não se interessam, outros estão mais interessados, apenas pensam que a vida é só aqui e que o mundo espiritual não é real. Então, diz assim, de novo enviou outros servos. Primeiro enviou os patriarcas, depois os profetas, outros servos, e disse: digam aos que foram convidados que preparei o meu banquete. Como Deus é humilde, gente. Ele insiste. Meus bois e os meus novilhos gordos foram abatidos. Tudo está preparado. Lembra que Jesus disse lá em João 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, porque eu estou indo preparar lugar, para que aonde eu estou, vocês também venham estar comigo. E eu vou voltar e vou recebê-los para mim mesmo. Então, de novo enviou outros servos,
e digam a eles que eles estão convidados, preparem um banquete, olha, está tudo pronto. Mas eles não deram atenção e saíram para o seu campo, ou seja, cada um preocupado com a sua vida aqui, com o seu trabalho, outro para os seus negócios, os restantes agarrando, aí vem a perseguição. Além de não crer, ainda persegue quem crê, denigre, não é? Agarrando os seus servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado. Aqui fala da ira de Deus, que será derramada neste mundo. Enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Está falando sobre os inimigos de Israel e do povo de Deus. Então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convide para o banquete todos os que estão, todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que encontraram. E encontraram gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Então Deus disse: olha, já que o povo de Israel rejeitou Jesus, e Jesus disse em Marcos 16:15, agora ide por todo o mundo, prega o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. E o evangelho passou a ser pregado não só para os principais convidados, que são os judeus. Aí entra a era dos gentios. E esta fase dos gentios vai se completar. E quando completar o número dos gentios, então Deus vai levar a sua noiva para o casamento. E Paulo diz em Colossenses, no capítulo 3, diz também em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, a Bíblia diz que a oportunidade é dada a todos, seja ao hebreu, seja o bárbaro, seja o escravo, o livre, seja o povo que é chamado os citas, não é? Que é o povo de Gog e Magog, que vai pelejar contra o povo de Israel na Terceira Guerra Mundial, que vai acontecer, seja quem for, todos, brasileiros, chineses, americanos, russos, todos têm a oportunidade de aceitar Jesus. O convite é para todos, mas só entra no casamento quem obedece a Deus, quem aceita Jesus como seu Senhor, único e suficiente Salvador. Olha o que diz aqui para encerrar. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando vestes nupcial, as vestes da salvação. E lhes perguntou: amigo, como você entrou aqui? Ninguém vai conseguir entrar de penetra, é apenas um exemplo. Como você entrou aqui, no reino de Deus, na salvação, na Nova Jerusalém, no casamento? Como você entrou aqui? E o homem ficou emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarre os pés e as mãos dele, lance para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos, porque só
é escolhido quem obedece, quem passa por cima daquilo que pensa, acha, das suas emoções, quem prioriza a Deus acima, sabe, do seu cônjuge, dos filhos, do seu trabalho. Ser salvo não é assim, eu vou à igreja uma vez por semana, sabe, eu faço a obra de qualquer maneira, eu vou, sabe, à igreja quando eu posso, quando eu acho que devo ir. Não, você tem que ter um relacionamento. Temos que ter um relacionamento com Deus diário, uma vida de oração, jejuar, renunciar, se arrepender dos nossos pecados, sempre que pecarmos, porque sempre, infelizmente, pecamos até sem querer. Então temos que nos preparar para estar com estas vestes, as vestiduras da salvação. Sabe, essas vestes as vestes que nos prepara, que nos habilita, que nos dá acesso a esse casamento do Filho de Deus com a igreja. Deus está te chamando para ir ao casamento, para ser um convidado, para participar do casamento e para ser a própria noiva de Cristo. Mas Ele não vai te obrigar. É um convite. O que é que está faltando para você entregar a vida a Jesus? Se render ao Espírito Santo. O que é que falta para você, sabe, viver uma vida honesta, que agrada a Deus, renunciar a si mesmo? Será que vale a pena viver na prática do pecado? Pois o salário, a recompensa dele é a morte. Jesus vai levar a igreja. A Nova Jerusalém está pronta. Já tem pessoas morando lá. Ela está vindo em nossa direção. Jesus, o Espírito de Jesus está dizendo, a noiva, e o Espírito diz, vem. E se você é noiva de Cristo, diga, vem, meu Senhor. Eu te quero, meu Senhor. Eu quero uma vida plena contigo, uma vida eterna com o Senhor. Onde você vai passar a sua eternidade? Será que vale a pena viver aí no submundo das drogas, ou no crime, ou na corrupção? A Bíblia diz em Apocalipse que quem viver na impiedade, na corrupção, na pornografia, na luxúria, quem viver na sensualidade, na lascívia, na mentira, quem viver, sabe, semeando contendas entre irmãos, na maldade, na malícia, quem renunciar ao Filho de Deus, negar o Filho de Deus, ou não aceitar o Filho de Deus, não será salvo. Jesus é o único caminho que nos levará à cidade santa e a uma vida eterna com Deus. A vida aqui passa tão rápido, tão rápido. Está na hora de você tomar uma decisão, não importa a sua religião, tomar uma decisão por Jesus Cristo para o seu próprio bem. É tempo de arrependimento, de santidade e de viver uma vida não de aparência, para agradar a igreja, para agradar esse ou aquele, mas uma vida que vai trazer paz no seu coração. E quando você obedece a Deus, sabe que quando você desobedece a palavra, gera dúvida, medo, angústia. Mas quando você obedece a palavra, obedece ao Filho de Deus, que é a palavra, então o Espírito Santo gera uma fé sobrenatural no seu coração. Essa fé que remove montanhas, essa fé que cura o doente, essa fé que traz provisões para você, faz você arrebentar, prosperar. Esta fé é que faz você ver o seu filho, ou o marido, ou aquele que está lá fora no mundo, no submundo. Você sabe que a palavra de Deus diz, crê tu no Senhor Jesus, e até aqueles que ainda não frequentam a igreja, eles serão atraídos pela glória de Deus, serão salvos por causa da tua fé. A nossa fé, ela está em alta quando nós obedecemos a santa palavra do Senhor. Então ore manhã, tarde e noite, leia a Bíblia, sature sua mente com a palavra de Deus. É muito difícil hoje em dia, porque nós temos, sabe, muitas opções para o pecado, e
nós temos muitas opções de entretenimento e ocupamos o nosso tempo com tantas coisas. Temos 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir. E as outras 8 horas do nosso dia, o que fazemos com ela? Gastamos o tempo todo na televisão, nas redes sociais, ou dedicamos uma parte desse tempo à leitura, à oração, à meditação? Faça isso e a sua qualidade de vida vai mudar. E você, em qualquer circunstância da sua vida, você será mais que vencedor. Não pense que Deus quer apenas salvar você. Isso é o objetivo principal. Mas Deus se preocupa sim. Ele quer que você pague suas finanças, que você pague suas dívidas sim, que você seja curado sim, que você viva uma vida iluminada e abençoada aqui nesse mundo em todos os aspectos. Com luta, com perseguição, sofrimento vem, a batalha vem, mas Deus, Ele escreveu a nossa história, seu nascimento, seu crescimento e até o dia em que você vai partir desse mundo, seja o dia da sua morte ou do arrebatamento. Está escrito no livro de Deus toda a nossa história. Deus nos chamou e Deus, Ele quer que você entre neste banquete, que você faça parte desta família dos céus. Que Deus abençoe a sua vida. Lembre-se, haverá o casamento, hein? Em breve, o casamento de Cristo com a igreja. Que Deus abençoe. Quem tem ouvidos, ouça a voz do Espírito Santo. Comunicando Pastor Charles Rodrigues. Aqui a música não para. Glória ao teu nome, Senhor. Nos humilhamos diante de ti, declaramos que dependemos de ti. Precisamos da tua mão, Senhor. Não somos ninguém sem ti, Pai. Restaura a nossa vida, restaura o nosso coração, restaura o nosso ser, Pai. Precisamos de ti.